18 horas, 4 minutos. Pela paz, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O Supremo Tribunal Federal mantém por unanimidade a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está detido desde sábado numa sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão foi tomada depois que Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar, violou a tornozeleira eletrônica. Para os ministros, havia risco iminente de fuga. O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula ao STF, divulgou uma nota elogiando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Messias afirma que tem uma relação saudável, franca e amigável com o presidente do Senado. Alcolumbre, por sua vez, indicou o senador Rodrigo Pacheco para a vaga, mas Lula optou por Jorge Messias. A sabatina no Senado ainda não foi marcada. O governo federal arrecadou 261 bilhões de reais de impostos em outubro deste ano. Foi o maior volume para o mês desde o início da série histórica em 1995. No acumulado de janeiro a outubro de 2025, a arrecadação federal atingiu 2,370 bilhões, um crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado, 2024. Morre aos 81 anos o cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae. Estava internado por conta de uma pneumonia. A morte foi anunciada pela esposa, Lafifa, nas redes sociais do artista. Agora, a participação dos nossos repórteres. Júlia Cabreiro. Unimed Brasil assume comando da Unimed Ferj por determinação judicial e médicos relatam problemas enfrentados pelos próprios profissionais com a crise da operadora. Gustavo Santiago. Policial militar é baleado na cabeça após reagir à tentativa de assalto em Botafogo, na zona sul da cidade. Gabriel Ferreira. Governo do Rio dá início à operação Barricada Zero. Agora, a participação ao vivo de João Pedro Barrocas. Tudo bem, Barrocas? Boa noite. Oi, Sidney, tudo bem? Boa noite pra você. Uma excelente semana para todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Hoje vamos falar de um levantamento inédito do ISP, Instituto de Segurança Pública, que revela que a Central 190 recebe em média 42 ligações por dia por perturbação do sossego. Você fez bem em convidar o presidente do ISP, do Instituto de Segurança Pública. Como é o nome dele mesmo, hein? É o vice-presidente do Instituto de Segurança Pública, Leonardo Vale. Tá certo. Marcelo Madureira, tudo bem? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. A minissérie Tremembé, sobre a prisão, o presídio dos famosos do interior de São Paulo, está fazendo muito sucesso. Eu assisti alguns capítulos, a produção é boa, mas, cara, eu não entendo porque as pessoas gostam ainda de chegar em casa, descansar e assistir mais violência. Eu vou falar sobre isso hoje. E daqui a pouquinho parece que está de volta a nova versão, não, o novo momento da série, e é com a chegada do Robinho. Ah, tem o Robinho também? Tem o Robinho, vai ter o Robinho também. O 13º salário é garantido pela consolidação das leis do trabalho, que a gente conhece como CLT, né? E deve ser pago a trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas e também servidores. Aí entra a pesquisa do dia. A primeira parcela deve ser depositada entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já tem planos para o 13º? Se não é suficiente essa pergunta, eu mando outra aqui. Você não ganha o 13º, mas você consegue se organizar para ter uma renda a mais no final do ano? Como é que você faz? Você controla bem suas contas? O WhatsApp da Super Rádio do PI é 980 18 8880. 980 18 8880. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite a possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Amanhã, terça-feira, a previsão é de céu nublado e chuva isolada já pela madrugada e vai seguir assim ao resto do dia. Ventos moderados a fortes. Na terça-feira, o clima começa com 17 graus e a temperatura máxima do dia não deve ultrapassar 25 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Por pedido de Gustavo Santiago e do repórter Gabriel Ferreira, me abordaram hoje aqui no corredor pedindo para a gente fazer a abertura completa, porque há muito tempo a gente não faz. Os dois têm razão, viu? Eu agradeço aos dois por essa abordagem. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria, do Padre Marcelo Rossi, às 6 horas. Boa noite, você que está nos ouvindo pelo DAI 96.5. Pelo site tupi.fm.
pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Pelo YouTube. Super Rádio Tupi. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro, que seu trajeto seja seguro e com muita informação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gustavo. GGs, vocês estão acompanhando aqui o Jornal da Tupi. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Isabelle Benito. A Black Real está aí de 17 a 30 de novembro. Você assina Real Pax e ganha 2 presentes para usar por 1 ano. Ligue 0800 703 0236 e contrate agora. Serão 3 opções para você escolher 2. Quer mais? Planos a partir de R$1,50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro. Clube de vantagens e telemedicina. Real Pax. Gente cuidando de gente. O conforto faz toda a diferença e a linha de climatização da Philco é projetada para oferecer conforto térmico em todas as estações do ano, com produtos que se adaptam a diferentes ambientes e necessidades. Na Clima Rio Itaboraí, você encontra o ar-condicionado Philco, que alia eficiência energética, baixo ruído e design compacto. Passe na nossa loja da Avenida 22 de Maio, 6557, Jardim Imperial Itaboraí, e entre no Clima Philco e Clima Rio, juntos para o seu conforto. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça-feira. Leite em pó Letino sachê 350 gramas, R$10,98 no app. Café Pilão Melita, R$32,80. Leite Godão Tirol, R$3,99. Mussarela, R$29,98. Assim, R$27,98. Peito de frango, R$12,98. Mini Chicken Perdigão, R$16,98. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Salsicha Perdigão, R$9,98. Tixan Caixa com 2,2 quilos, R$19,20. Detergente IP, R$1,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Quando a noite vem se deitar. Dia 28 de novembro, no Qualistage, Almir Sater e Gabriel Sater com a turnê Pai e Filho. Uma estrela sai do lugar. Dia 30 de novembro, Enaldinho com o espetáculo A Origem de Happy e Angry. Foi assim. E dia 5 de dezembro, Flávio Venturini com a turnê Minha História, com participações especiais. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas 14 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Sobrevoando as vias expressas. Boa noite, Paulo Lage.
Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Semana já começa com dificuldades pela Avenida Brasil. Estou observando esse panorama mais lento na passagem para a zona oeste da cidade a partir de Parada de Lucas. Vai assim até pelo menos a chegada a Senador Camará, já no trecho da zona oeste do Rio. Reflete inclusive na passagem da Transolímpica, onde o motorista enfrenta retenções a partir do acesso pela Estrada do Catonha, ali no trecho de Jacarepaguá. Quem vai pela linha vermelha, é grande a movimentação passando para a Baixada até o trecho da cabeceira do Aeroporto Internacional, voltando a piorar também mais à frente entre Vigário Geral e o acesso para a rodovia Presidente Dutra. Inclusive a linha amarela, trânsito bem pior nesse momento em direção à Barra da Tijuca até a Praça do Pedágio em Água Santa. Definitivamente não é o caminho seguir pelas vias expressas neste início de noite de segunda-feira. Quem está pela Rurando, as melhores condições até a zona norte da cidade. Você que está pelo trecho da Avenida Brás de Pina também não vai encontrando lentidão. Até o momento, Sereste é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto, colocou, ajustou, bora pra diversão. Daqui a pouco eu tô de volta, combinado, Sidney? Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Tudo bem, Thiago Souza, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Sempre com esse compromisso, né, esse encontro marcado aqui com nossos ouvintes para deixá-los bem informados aí do transporte público nessa volta para casa. Eu já adianto que o VLT está operando com intervalos regulares, uma volta para casa bem tranquila nessa noite de segunda-feira, porque o metrô também funciona normalmente com intervalos de cerca de 8 minutos nas linhas 1, 2 e 4. Os trens e os BRTs também circulam sem ocorrências até o momento, Sidney. Nas barcas, as viagens estão sendo realizadas dentro dos horários programados, Sidney. Tudo tranquilo nessa volta para casa, hein? Muito bem, obrigado, Thiago. Eu convido os nossos ouvintes a continuarem conosco até 19h30, que é o nosso horário de finalização dessa edição, porque hoje ainda, direto de Brasília, nos Carlos Azedo, com a cobertura completa, neste preciso momento tem uma reunião de deputados e senadores da bancada do Partido Liberal, do PL, que eles estão reunidos na sede da sigla em Brasília, dando entrevista coletiva, atendendo repórteres, e o presidente da legenda está lá também, Valdemar Costa Neto. Eles estão discutindo os próximos passos, próximas ações. Pode ser que eles saiam já dessa reunião com a definição como é que seriam os próximos passos para continuar a luta em favor da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E eles estão discutindo também se valeria a pena ou não fazer uma manifestação maior, grandiosa, em torno da Polícia Federal. E se isso tem legalidade ou não, ou se poderia trazer algum prejuízo para o presidente Jair Bolsonaro, que desde sábado está detido naquela unidade. Portanto, cobertura completa nesta edição. E agora, antes de passar para a reportagem da Júlia Cabreiro, as informações aqui da possibilidade de chuva bastante intensa. Falou-se até 80 km por hora, não é isso, Barrocas? É isso, Sidney. De acordo com o sistema Alerta Rio, nesse momento, núcleos de chuva se deslocam em direção ao Maciço da Tijuca, Zona Sul e Centro, podendo ocasionar chuvas, né, e pancadas de chuva forte nas próximas horas, inclusive com possibilidade de raios, viu, Sidney? Eu muito erradamente falei chuvas a 80 km. Seria o vento, né? Quer dizer, por causa do vento, com chuva, traz prejuízos de toda a ordem, né? Ventos de até 80 km por hora, que é um vento muito forte, Sidney. Depois que a gente assistiu o que assistimos no estado do Paraná, você fica muito temeroso, né? Que uma coisa, muito de repente, às vezes 2, 3, 4 minutos, no máximo 5 minutos, possa trazer um prejuízo incalculável. Então, vamos ficar atentos e seguir as orientações do poder público, principalmente a prefeitura, que está de olho na sua central de operações, e nós vamos informar aqui pela Tupi. 18 e 18. Jornal da Tupi. Informação. Você é cliente, é consumidor, você tem informações sobre a Unimed Brasil, seus próximos passos? A Júlia tem. Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos nossos ouvintes ligados no Jornal da Tupi. Temos informações, atualizações sobre esse caso da Unimed Ferj, porque os representantes dos médicos da Unimed informaram que a categoria solicitou formalmente uma assembleia presencial respaldada por 20% dos cooperados para justamente instaurar uma auditoria antifraude, um mecanismo já adotado em outras cooperativas, assim como a Unimed Cuiabá. A Agência Nacional de Saúde Suplementar instaurou um regime de direção técnica para monitorar a operadora. A crise da Unimed Ferj, como noticiado pela Rádio Tupi, envolve um rombo superior a 2 milhões de reais com hospitais e prestadores, além de dívidas tributárias com a União. E como você bem disse, os maiores interessados sobre esse assunto são
os pacientes, cerca de 344 mil no estado do Rio, que estão sofrendo com toda essa situação. A nossa reportagem conversou com o cardiologista Dr. Antônio Assad. Ele é cooperado da Unimed Rio desde 1991 e esclareceu detalhes sobre o início da crise e também sobre a interrupção dos atendimentos. Vamos ouvir. A piora no atendimento aos usuários da Unimed Ferj é de conhecimento público e a razão disso é a falta de pagamento aos hospitais, às clínicas, aos laboratórios e aos médicos cooperados. Em 2024, sem ouvir os médicos cooperados, a ANS determinou a transferência da carteira para a Unimed Ferj. Quando os médicos cooperados souberam disso, alertaram que isso não daria certo. Nesse momento, o que eles estão fazendo é repetindo esse mesmo processo. Dessa vez, tendo em vista que a Unimed Ferj não teve condições de enfrentar, como já alertávamos, a situação, eles estão transferindo para a Unimed Nacional. A reportagem da Super Rádio Tupi também conversou com outro médico. Esse preferiu não se identificar, mas ele relatou o que deve ser feito de um panorama tanto da medicina quanto também para promover um melhor atendimento aos pacientes. Sidney. Seria a gente receber salário, né? Num primeiro momento, receber esses atrasados desde maio. Os últimos pagamentos foram esporádicos, foram soltos, sem relação cronológica. E claro, a outra solução é legal, é uma solução em que 20% dos cooperados, legitimamente baseados no Estatuto e na Lei 5764, conhecida como a Lei das Cooperativas do ano 1971, solicitaram uma assembleia para pedir uma auditoria antifraude, custeada pela própria cooperativa. Isso é um custo irrisório para o médico. Então, caso ocorra essa auditoria antifraude, que neste momento está em discussão judicial, nós queremos saber o que houve com a empresa para ela estar nessa derrocada, saindo dos anúncios publicitários do maior plano de saúde do Estado, direto para as páginas policiais, para esses casos lá no espaço oncológico, em que clientes chamam a polícia porque alegam que não está sendo atendidos. A expectativa, portanto, Sidney, é que a intervenção da Unimed Brasil, na filial do Estado, reorganize a assistência e recupere a confiança de usuários, médicos e de hospitais. Em nota, a Unimed informou que os pagamentos estão sendo feitos conforme acordado e que mantém diálogo com as prestadoras de forma transparente. Sidney. Ô, Júlia, só para dar uma grandeza para o nosso ouvinte, você citou Cuiabá, mas a Unimed Cuiabá tem um rombo de 400 milhões de reais. Estamos falando no Rio de Janeiro, da Unimed Ferj, agora administrada pela Unimed Nacional, que o rombo é de 2 bilhões. Deu para entender? 2 bi comparando a 400 milhões é muito mais coisas. 5 vezes mais. Quando você cita uma fração, citou agora há pouco, se não estou enganado, 2 bilhões, é porque são vários créditos que precisariam ser cumpridos, atualizados, várias dívidas. Você tem com as clínicas oncológicas, você tem com os médicos, seus consultórios diretos, você tem com os grandes hospitais, tudo isso perfaz 2 bilhões. O meu temor é a Unimed Nacional pagar daqui para frente, seria um feito, ok, perfeito, e jogar para as calendas gregas daqui para trás. Nós estamos falando de rombos aí. Nós outro dia entrevistamos aqui, numa reportagem muito bem feita pelo João Pedro Barrocas, um representante de um hospital que está 1 ano e meio sem receber atualização. Não, Madureira, esse é o problema. Ele tem gestão, cumprimento à lei e, pelo visto, a ANS precisa ser mais enfática, porque hoje o paciente não sabe o que faz. Porque vai tentar marcar a consulta e não consegue. Está cada vez mais difícil, né? Essa interface, essa relação do paciente com o sistema, né? Principalmente quando você começa a usar essas ferramentas de como é que se chama? Reconhecimento facial, essas ferramentas também automáticas de comunicação, né? Que as coisas às vezes não funcionam como deveriam, né? E o paciente fica sem saber a quem recorrer. Claro que num primeiro momento, gente, você vai dizer, mas a Unimed Nacional não tem saúde financeira? Tem, eles têm 115 bilhões de receita, tem presença em 92% dos municípios. Mas entenda, o cooperado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, ele quer ver funcionar o sistema Mato Grosso do Sul. O de Alagoas da mesma forma, do Rio Grande do Sul também. Ele não acha nada simpático, tem que ficar pagando rombo de uma outra cidade, de um outro estado. Então, o que é preciso é dar as garantias
garantias legais para os pacientes. Outro dia falamos isso aqui, alguém quer fazer uma consulta em nada muito urgente, tá bom, pode esperar 10 dias, 15 dias, até um mês. Mas uma pessoa precisa fazer uma cirurgia já previamente marcada, ou um tratamento quimioterápico, por exemplo, se é na área de oncologia, de câncer, ele não pode. Hemodiálise, são 2, 3 vezes por semana. Então, realmente, precisamos de algo mais do que se tem até o dia de hoje. Obrigado, Júlia Cabreiro, por suas informações. 18h24. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial. 3288-4301. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça-feira. Leite em pó Letino sachê 350 gramas 10,98 no app. Café Pilão Melita 32,80. Leite Godão Tirol 3,99. Mussarela 29,98. Assim 27,98. Peito de frango 12,98. Mini Chicken Perdigão 16,98. Hambúrguer Perdigão 13,98. Salsicha Perdigão 9,98. Tixan caixa com 2,2 quilos 19,20. Detergente IP 1,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. O 13º salário é garantido pela consolidação das leis do trabalho, que a gente conhece como CLT, e deve ser pago a trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores. A primeira parcela deve ser depositada entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já tem planos para o 13º? E mais, você não ganha o 13º, consegue se organizar para ter uma renda extra no final do ano? Como é que você faz? O telefone da Tupi é 980 18 8880, WhatsApp da Super Rádio Tupi 980 18 8880. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Fundo Garantidor de Crédito foi instituído em 1995 durante a implantação do Plano Real para dar segurança a correntistas e investidores e também para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional. Em caso de quebra de uma instituição financeira, o Fundo Garantidor de Crédito assegura o resgate de até R$250 mil por CPF nas contas correntes, poupança e outras modalidades de investimento, como RDBs, CDBs, CDIs e letras de crédito imobiliário e do agronegócio. No caso do Banco Master, o fundo deverá desembolsar 41 bilhões de reais, mas o saldo total fechou o primeiro semestre em 122 bilhões de reais, portanto tem dinheiro de sobra para o ressarcimento. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas.
A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Pra participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final pra concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. As melhores marcas e os menores preços. Arroz branco Tchê 5 quilos, R$12,97. Queijo mussarela peça ou pedaço, quilo, R$26,90. Ketchup tradicional Emer, 1 quilo, R$18,99. Peitoa 100 peça, quilo, R$27,98. Lava roupas Monbiju 3 litros, R$21,90. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. A Rádio Tupi e a Câmara do Rio te convidam para o evento O Povo Pergunta. Os vereadores vão estar lá de perto ouvindo você e explicando tudo sobre as comissões e o trabalho que fazem pela nossa cidade. Anota aí, amanhã em Copacabana, no metrô Cardeal Arco Verde, dia 26 na Barra da Tijuca, dia 27 no Calçadão de Bangu e dia 28 teremos entrevistas ao vivo com Isabelle Benito, Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, Kelly Jorge e a Patrulha da Cidade, das 10 da manhã às 2 da tarde. Não fique de fora, quer saber mais? Corre lá no tupi.fm. O Povo Pergunta e a Câmara do Rio responde. É a Tupi junto com você. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Agora, a participação do repórter Gustavo Santiago. Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Um policial militar de folga, identificado como Cláudio Marques dos Santos, foi baleado na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira na rua Visconde Silva, com a Conde de Irajá, em Botafogo, na zona sul da cidade. Segundo informações, 2 bandidos em uma moto tentaram assaltar um carro. O policial reagiu e disparou contra os criminosos. Além do agente de segurança, um criminoso foi baleado. Uma terceira pessoa que passava na hora do confronto também foi atingida por uma bala perdida. Todos foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a unidade de saúde, 2 pessoas estão em estado grave e 1 em estado estável. Dentre esses 2 que estão em estado grave está o policial militar Cláudio Marques. De acordo com a polícia, os agentes apreenderam uma motocicleta e uma pistola e 52 policiais militares morreram só neste ano. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que só este ano 69 veículos foram roubados ali na região de Botafogo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Botafogo. Ô Gustavo, essa sua reportagem, ela pode possibilitar aqui uma reflexão, Madureira e Barrocas, que é a seguinte: por que tantos policiais de folga se veem envolvidos ou compelidos, né, a reagir? É um negócio meio contraditório, mas o policial precisa agir de folga também, mas só se tiver em flagrante delito em condições de segurança. A atuação de um policial de folga, ela é obrigatória em casos de flagrante. Muita gente não sabe, acha assim, ele reagiu porque ele, sendo policial, ele se viu na obrigação moral, ética, né? Ele tem esse dever, ele não é obrigado a se expor, evidentemente, a riscos desnecessários. Ele deve avaliar a situação antes de agir. Se a situação for muito perigosa, ele pode priorizar, acionar apoio policial e não deve fazê-lo. Mas isso é um negócio assim muito maluco, porque os policiais também, gente, são assalariados, eles não ganham salários astronômicos. No entanto, mesmo de folga, eles se veem submetidos a situação assim. Esse rapaz é mais um exemplo de alguém alvejado, né, Madureira? Numa ação em que tá de folga, ele não tá de farda. Um profissional da área de segurança tem que saber avaliar o contexto em que ele está, né? Por uma situação dessas, por exemplo, não colocar em risco de vida, como aconteceu, né? E colocar em risco a população. Sim, as pessoas estão em volta. Você tem que ter um certo equilíbrio, né? Um enorme equilíbrio, e agir de uma forma racional, né? De modo a tentar neutralizar aquela ação de roubo, de furto, o que for. Mas eu acho que, em primeiro lugar, você tem que levar em conta a segurança das pessoas que estão ali no entorno. Principalmente quando você saca uma arma, né? Começa a atirar e os bandidos reagem, né?
Mas é terrível, né, Barrocas? Um policial de folga, né? Quer dizer, alguém da família recebeu informação que deve buscar alguma informação complementar dele no hospital, ou porque foi ferido, ou porque se viu compelido ali, envolvido, pressionado a tomar uma medida, né? Já vou pedir até para o Gustavo concluir a reportagem dele, mas eu achei que valia a pena pra gente entender se o policial de folga tem o dever ou não de reagir. Pois é, esse é o dever do policial, né? Que o policial é policial 24 horas por dia. Ele não trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo ou fora do horário de trabalho dele. Ele é policial e tem que agir. Inclusive, se ele não agir, ele pode ser acusado de negligência. Então, ele fica naquela situação complicada. É um dilema. Mas o Madureira falou certo, ele não pode botar em risco, né? Mesmo que ele esteja fora do plantão, no plantão, na atividade dele, numa situação dessa, de rua, você tem que sempre avaliar bem para não colocar inocentes em risco. Isso faz parte do trabalho. Mesmo trabalhando ou mesmo em folga. Isso aqui não é faroeste não, Barroca. Sim, claro. Não é, o Rio de Janeiro não é bang-bang, que o mocinho, o bandido no meio da cidade se está com tiros, entendeu? Você tem que levar em consideração que existem pessoas ali na rua, em volta, e não tem nada a ver com isso, e tem que haver um mínimo de inteligência, bom senso, equilíbrio, entendeu? Como aconteceu. Bom, como um deles foi ferido, né, Gustavo? Foi ferido, né? Um deles foi ferido, e aí a gente está tentando apurar se ele é um dos pacientes que está internado em estado grave ou se é quem está em estado estável. Talvez, né, Barrocas, entre aí um outro momento da investigação, né? Quer dizer, aproveitar e tentar identificar os demais e o que eles fazem com o fruto do roubo deles, entrega para quem é o interceptador, como é que faz isso para desbaratar, né? Porque essa turma não trabalha muito individual, não. Eles levam para um determinado lugar o celular, leva o carro, leva a moto, quando eles praticam crime. Agora tem que entrar em ação a Polícia Civil para investigar os integrantes dessa quadrilha, que com certeza não são só esses dois, né? 18h35. Expresso do Madureira. Pois é, Barrocas, Sidney, eu dei uma espiada na minissérie Tremembé, está passando aí nas televisões, né, por assinatura, que trata do dia a dia daquela penitenciária no interior de São Paulo, onde os famosos condenados pela justiça cumprem suas penas. Eu não vou criticar o seriado em si, primeiro porque eu não assisti ele todo, em segundo lugar que me pareceu bem produzido e tem um sucesso de público que é inegável. Então quem sou eu para julgar? No entanto, eu, Marcelo Madureira, confesso que a história me incomoda. Ali é retratado o cotidiano de criminosos que já foram por muito tempo manchete de jornal. Depois de julgados e condenados, eles cumprem pena na cadeia. Aí tem o casal Nardoni, que esganou e jogou a filha pela janela. Elise Matsunaga, que cortou o marido, fez picadinho do marido e botou numa mala. Suzane von Richthofen, né, que mandou o namorado lá e o irmão dele, os irmãos Cravinhos, para assassinar seus pais. Cara, é muito baixo astral para mim. Fico impressionado como as pessoas assistem séries e filmes que tratam de crimes reais ou ficção, inclusive as produções brasileiras. Faz o maior sucesso. Os nossos dias, né, já são cheios de violência. Aqui mesmo do Jornal da Tupi, acabou de fazer isso agora, é raro o dia que não noticiamos crimes violentos. Como eu digo, né, são os ossos do orifício. Por isso mesmo, quando eu estou em casa, né, no momento de lazer, eu prefiro ver filmes românticos, documentários, mas o problema é que na minha casa quem manda no controle remoto é a patroa. O que é que eu posso fazer? E toma uma série de violência. Aliás, em geral, quem manda em casa mesmo são as mulheres. É melhor não discutir isso, é melhor que elas continuem mandando. Ô Madureira, você fez um viés crítico aí, mas a mãe da Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, trouxe uma outra reflexão. Incomodou ela uma outra coisa, diz que é o potencial de tratar criminosos como celebridades ou transformá-los em figuras públicas, o que ela considera um desrespeito às vítimas e suas famílias. Sim, não deixa de ser. Você glamoriza, né? Você, de certa forma, glamoriza as pessoas que cometeram crimes, alguns hediondos, crimes que acarretaram em penas longas, né? E de certa forma, essas pessoas, sejam elas
na realidade, ou na ficção, ou no docudrama, como diz, né? Mistura de documentário com drama, há uma glamorização, né? O próprio lá mostra a quantidade de cartas que a Suzanne von Richthofen recebia, né? De, entre aspas, fãs, né? Admiradores do Brasil inteiro, né? Isso é muito esquisito, né? Isso não é uma coisa muito saudável, no meu julgamento, né? 18h39. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça-feira. Leite em pó Letino sachê 350 gramas, 10,98 no app. Café Pilão Melita, 32,80. Leite Godão Tirol, 3,99. Mussarela, 29,98. Assim, 27,98. Peito de frango, 12,98. Mini Chicken Perdigão, 16,98. Hambúrguer Perdigão, 13,98. Salsicha Perdigão, 9,98. Tixan Caixa com 2,2 quilos, 19,20. Detergente IP, 1,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A SEDAI fará amanhã, 25 de novembro, a manutenção anual do sistema Guandu. A partir das 2 da madrugada, será necessário parar a operação da ETA Guandu e da elevatória do Lameirão, suspendendo assim, temporariamente, o abastecimento de água na capital e em Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo e Queimados. Super Rádio Tupi. Que movimento é esse nos botecos do Rio? Tá sabendo de alguma coisa? Claro! Começou o Botecar. São muitos bares com tiragostos de raiz, preparados com aquele capricho. E vai até quando? De 12 de novembro a 14 de dezembro. É tradição pura. Você não pode ficar de fora. Então bora! Onde eu vejo os bares participantes? É só entrar em festivalbotecar.com.br. Botecar Rio, feito à mão, feito com o coração. Patrocínio Caixa e Governo do Brasil. Embratur e Del Maipo. Promoção Rádio Tupi FM. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. 96,5 FM Tupi. Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. São 18h43. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E, para desacelerar e relaxar sem preocupações, viva o agora com o Aurora Zero Álcool, produto destinado a adultos. Você quer informações sobre a Grajaú Jacarepaguá?
Você vai ter as informações agora com Paulo Lage. Olha, Sidney Rezende, a movimentação tá complicada por lá. Inclusive, destaco também a chuva que está pela cidade do Rio. Cautela triplicada para você que passa em diversos pontos da cidade que já tem pistas escorregadias. É o caso das zonas sudoeste e oeste, assim como a zona norte, zona sul. Teve inclusive acúmulo de bolsão d'água em alguns bairros das zonas sudoeste e oeste. É o caso da região de Bangu e também Recreio dos Bandeirantes. Mas voltando a falar da Grajaú-Jacarepaguá, o trânsito é lento, começando no trecho do quilômetro 6 para quem vai no sentido Jacarepaguá, inclusive chegando mais à frente ao Hospital Cardoso Fontes, também observo lentidão. Esse panorama mais intenso continua mais à frente, pela Estrada dos Três Rios até o acesso para a Rua Araguaia. Portanto, quem chega a Jacarepaguá, a Estrada dos Três Rios nem chega a ser uma alternativa no momento, até porque tem retenções também até o trecho da Estrada do Bananal. Volta a piorar mais à frente pela Jeremário Dantas, para você que vai no sentido tanque, isso até o trecho do Largo do Pechinchã. Para desacelerar e relaxar sem preocupações, vivo agora com Aurora Zero Álcool, produto destinado a adultos. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Esporte. O Gabriel Andreso tem informações do Flamengo. Tudo bem, Andreso? Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O Flamengo já está em Belo Horizonte, jogadores neste momento no hotel na capital mineira para a decisão de amanhã contra o Atlético Mineiro, jogo que pode valer ao rubro-negro o título antecipado do Campeonato Brasileiro. Mengão que, se vencer e contar ainda com uma derrota do Palmeiras para o Grêmio, conquistará com 2 rodadas de antecipação o Campeonato Brasileiro deste ano. E tudo isso na mesma semana da final da Libertadores. Uma semana que é certamente a mais importante do ano e que começa para o rubro-negro já com este grande jogo de amanhã à noite em Belo Horizonte. A programação do Flamengo será a seguinte: após o jogo desta terça, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro às 9h30 da noite. Ainda na madrugada de quarta, o elenco volta ao Rio de Janeiro. O voo de hoje, o voo que aconteceu agora à tarde, levando os atletas para BH, foi curto, de cerca de 40 minutos. Essa também é a expectativa na volta de Belo Horizonte. Os atletas, portanto, chegam logo ao Rio de Janeiro, descansam rapidamente, treinam quarta-feira durante o dia e depois partem para Lima, capital do Peru, para a decisão da Liberta sábado contra o Palmeiras, uma maratona com a qual o técnico Felipe Luiz espera contar com o zagueiro Léo Ortiz, fora do jogo de amanhã, mas ainda em tratamento para estar disponível sábado na decisão contra o Palmeiras. Ok, Sidney? Ok, Gabriel Andreso. Olha, na sequência, viu, Andreso, teremos o Bruno Gentili agora para falar do Vasco. Tudo bem, Bruno? Fala, Sidney, uma boa noite para você, também para todos do Jornal da Tupi. O elenco do Vasco se reapresentou hoje mais cedo no CT Moacir Barbosa após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 5 reveses consecutivos na Série A, situação que preocupa em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Mas, de qualquer forma, o foco já vira, as atenções já voltam para sexta-feira, que é quando o Vasco receberá o Internacional em São Januário, às 7h30 da noite, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tietê e David estão suspensos, não ficam à disposição e existe nesse momento a expectativa sobre um possível retorno de Felipe Coutinho. Ele que cumpriu suspensão ontem no 1-0 sofrido para o Bahia em Salvador, sentiu dores na panturrilha direita ainda contra o Grêmio em Porto Alegre e não tem presença garantida. Caso o jogador não fique à disposição, o Matheus França segue como alternativa, só que ele não aproveitou muito bem essa oportunidade recebida neste domingo como titular. Então, o Nuno Moreira surge como uma possibilidade mais concreta. O português seria deslocado para fazer a função de criação. Um provável time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Barros e Nuno Moreira, Andrés Gomes, Ryan e Verrete. O Cruz Maltino terá mais 3 atividades até fechar a preparação. Sidney. Muito bem, nós vamos aqui para um rápido intervalo. Hoje ainda a cobertura completa, direto de Brasília, sobre os desdobramentos políticos após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no sábado. Daqui a pouquinho falaremos sobre isso. 18h48. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Pra
fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. Na noite da night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Tamo junto. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite. Giro Esportivo. Com Edilson Silva. Giro Esportivo. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. É super, é super, é super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Marcos Vinícius, o Mr. Bean vai percorrer a cidade do Rio com o Povo Pergunta, uma parceria da Rádio Tupi com a Câmara Municipal do Rio. Hoje ele esteve no Engenho de Dentro. Alô, Mister, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. A Câmara Municipal do Rio e a Super Rádio Tupi iniciaram hoje mais uma edição do Povo Pergunta, que tem como objetivo aproximar vereadores e moradores e esclarecer dúvidas sobre o trabalho legislativo e o funcionamento da casa. O povo pergunta e o vereador responde na hora. As ações vão até a próxima sexta-feira. A primeira parada aconteceu hoje no Engenho de Dentro, na rua Adolfo Bergaminho, em frente ao supermercado Guanabara. O microfone da Tupi estava lá para ouvir a população. Eric Reis, morador do Engenho de Dentro, estudante, fez a seguinte pergunta para o vereador Leniel Borel. Primeiramente, eu acho que para a gente mexer com outras áreas, eu acho que a gente tem que lidar com os princípios, que é um dos direitos humanos. Eu acho que a segurança é muito importante para todos, não só para as crianças. Sua resposta, vereador, boa noite. Bom, boa noite a todos da Rádio Tupi, nosso querido Sidney Rezende, a todos que estão nos ouvintes, que estão nos assistindo. Muito importante, Eric, a sua pergunta, né? E a gente tem sentido, né, tanto esse sentimento de insegurança. Insegurança não só com relação à falta de policiais, falta de pessoas ali para combater essa violência que é crescente no Rio de Janeiro. Vamos estar cobrando sim também a prefeitura, a implantação dessa força de segurança que é uma realidade hoje no Rio de Janeiro, cobrando mais guardas municipais nos nossos parques, nas nossas praças, mas também com esse olhar diferenciado aí com relação à criança e adolescente, né, nas calçadas, nos parques, brinquedos mais inclusivos. Quantas crianças atípicas, autistas hoje frequentam nossos parques. E a gente tem visto aqui também no Engenho de Dentro essa necessidade. Por isso, Eric, muito importante, nosso papel como vereador aqui no Povo Pergunta é esse: ouvir a população, receber essa demanda e cobrar o executivo, e é isso que nós vamos cobrar. Obrigado, vereador Leniel Borel, obrigado, Eric. É isso aí, Sidney Rezende, a Rádio Tupi, a Câmara Municipal, lado a lado com a população. É prestação de serviço e o Povo Pergunta volta amanhã com a Isabelle Benito. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Eu vou chamar aqui o Azedo, mas vou também convocar o nosso ouvinte para que você que está nos ouvindo, não importa em que lugar do Rio de Janeiro, se estiver chovendo muito, muito mesmo, utilize-se do nosso telefone aqui, ó, 980-18-8880, e o WhatsApp da Tupi vai estar aberto para que você possa falar para outras pessoas também o que você está assistindo por aí. 980-18-8880. Reunião no PL, a política deve estar agitada em Brasília após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que informações você tem, Azedo? Boa noite. Boa noite. Olha, houve uma reunião do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e lideranças do PL, como Sóstenes Cavalcante, deputado federal aí pelo Rio de Janeiro, que é o líder da bancada do PL. E eles decidiram cobrar publicamente do presidente da Câmara, Hugo Mota, que ele coloque em votação a proposta de anistia do Bolsonaro, que teria sido objeto de um acordo
ele próprio, Hugo Mota, pessoalmente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o clima aqui dessa semana aqui no Congresso começa quentíssimo, né? Porque tem também a confusão lá no Senado por causa da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que contrariou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O candidato dele é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, essa semana vai ser agitada. O Azedo, tem várias dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo, vários processos, vários ritos, né? Não pode ser assim, tratorado, né? Não é possível isso para o país ser dessa forma. O processo que envolve Jair Bolsonaro, transitado em julgado, falou-se que esta semana ele poderia ter essa informação em definitivo por parte da Justiça. Falou-se até que amanhã, terça-feira, poderia ser. Alguma informação nesse sentido? Olha, a questão é a seguinte: pelo regimento do Supremo, os advogados dos réus podem entrar com um recurso, eles chamam de infringente, sustando temporariamente a execução da pena, quando existem 2 votos a favor do réu. No caso do julgamento do Bolsonaro, por envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, que não tem nada a ver com a causa dessa prisão preventiva, que aí é outro processo, é o processo do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e supostamente o ex-presidente teria tentado obstruir a justiça. São coisas diferentes, mas o fato é que, como foi 4-1 a condenação, os advogados não têm direito de entrar com esses recursos. Provavelmente vão entrar, mas eles não têm esse direito. Quer dizer, pode ser que a primeira turma amanhã mesmo decrete a execução da prisão do Bolsonaro, dos generais que foram condenados com ele e também do delegado Alexandre Ramagem, que aguardava o transitado de julgado em liberdade e se mandou para os Estados Unidos. Mas, o Azedo, hoje mesmo saiu um noticiário aí de Brasília que o presidente da Câmara, Hugo Mota, teria dito que não quer nem lidar mais com o líder do PT da casa, Lindenberg Farias. Eu não tenho mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindenberg Farias. Ele teria dito isso, né? Textualmente. O Alcolumbre já está sentido também porque queria que o Rodrigo Pacheco fosse indicado do presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal. E Lula não fez essa indicação como ele desejava e optou pelo Jorge Messias. Minha pergunta é a seguinte: essa situação tensa no Congresso e essa pressão por anistia, isso pode dar o resultado de alguma equação, ou o Alexandre ou o presidente Mota, Hugo Mota, pode jogar isso para frente? Olha, assim, eu acho que a tendência do Hugo Mota é colocar essa questão em votação mais para frente, mas houve uma articulação do PL, o relator do PL, o relator desse projeto de lei da dosimetria das penas, que é o Paulinho da Força, que é o líder do Solidariedade, e é o relator desse projeto, e pediu para pôr em pauta a votação da dosimetria da pena. E supostamente o Mota estaria disposto a isso, dependendo da reunião que ele vai fazer com os líderes. E aí o que fez o PL? O PL quer que essa proposta do Paulinho da Força seja colocada em votação para eles apresentarem a emenda da anistia. Realmente há uma movimentação do PL, já tem gente falando muito abertamente. Você pega o senador Issalci Lucas, por exemplo, do PL aí do Distrito Federal, ele diz textualmente que a oposição trabalha agora para aprovar rapidamente uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, uma anistia que era para aqueles envolvidos no movimento de 8 de janeiro, agora ser presidente Bolsonaro, como ele colocou, sei lá, quer atropelar a justiça dessa maneira, é estranho. Eu acredito que os parlamentares tenham sereno
serenidade, sem tranquilidade, pensem no país primeiro, né? E não nos seus interesses políticos menores, senão nós vamos para uma crise institucional que tem muito de artificialidade, né? E o povo brasileiro que está com uma tranquilidade nesse momento, não vejo manifestações nas ruas, no sentido de aglomerações, de ataques a palácios ou qualquer tipo de pressão, né? Que a gente poderia dizer que o país está efervescente. Há uma tensão, obviamente, mas não tem esse sentido. Eu não sei em que medida se conseguirá jogar um país numa crise institucional mais grave. Então, tem a impressão que o próprio PL tem que ter uma mão na consciência e tranquilidade para tomar as melhores decisões. Se for por aí, eu tenho a impressão que a gente vai ter dias, pelo menos no Congresso, mais tensos, né, Azedo? Olha, a minha avaliação é de que houve um certo descolamento do Congresso da sociedade por causa dessas emendas aí impositivas. Eles estão com muito dinheiro para distribuir e, de certa forma, a eleição deles depende muito mais da distribuição desses recursos do que da opinião pública com relação a esses temas nacionais, etc. Então, tudo é possível nesse Congresso. A gente já viu eles aprovarem aquela PEC da blindagem, derrubarem o IOF, e agora o governo sofreu uma derrota cachapante nessa questão aí da lei antifacção, que o projeto era do governo, o Hugo Mota entregou para o deputado de oposição, que é secretário de Segurança de São Paulo, se licenciou da secretaria só para relatar o projeto, já voltou para a secretaria, quer dizer, uma coisa meio fora do normal, né? Então eu acredito que possa haver uma tensão grande com relação a isso. Por quê? Assim, nos bastidores da política de Brasília, do Centrão, dessa direita mais moderada, eles querem se livrar do Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Muito bem, tá certo. Tá certo. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Amanhã ele volta com novos desdobramentos desse processo político. É complicado quando realmente se descola da população e da sociedade. O ideal é que os representantes entendam que eles são exatamente isso, representantes da vontade popular, ainda que de forma conflituosa, tensa, palpitante, normal, porque a sociedade ela é um ser vivo, né, evidentemente, e ninguém pensa igual, mas tem que ser tudo dentro das regras e das leis. 19h01. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Tecnologia na Clima Rio, para se refrescar, economizar e viver melhor. Imagine o ar perfeito, silencioso, inteligente, e você ainda pode escolher a opção de vento ou leve brisa. Na Clima Rio Penha, você encontra o ar-condicionado Samsung Windfree com inteligência artificial e Wi-Fi integrado. Ele aprende sua rotina, ajusta a temperatura e cria o clima ideal para dormir, trabalhar e viver bem. Passe na loja da Avenida Lobo Júnior, 1184, Penha Rio, e entre no Clima Samsung e Clima Rio, juntos para o seu conforto. Estamos aqui com o seu Geraldo, que é o primeiro da fila. Que horas o senhor chegou aqui? 6 da manhã, minha filha, já é tradição. Este é o seu Geraldo. Ele ama tanto uma fila que não só deixa a biometria para a última hora, como faz questão de madrugar na porta do TRE no último dia do prazo. Para ele, a fila é como um ritual. Só fica completa se tiver que acordar às 4 da manhã. E você? Vai ser também um ama fila? Ou vai garantir sua biometria logo? Rapidinho e sem estresse. A escolha é sua. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Quando a noite vem se deitar. Dia 28 de novembro, no Qualistage, Almir Sater e Gabriel Sater com a turnê Pai e Filho. Uma estrela sai do lugar. Dia 30 de novembro, Enaldinho com o espetáculo A Origem de Happy e Angry.
foi assim. E dia 5 de dezembro, Flávio Venturini com a turnê Minha História, com participações especiais. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h03, já a entrevista desta noite. Antes, porém, tem um problema nos trens e o Tiago Souza vai nos dizer o que é exatamente que está acontecendo. O que é, Tiago? É isso mesmo, Sidney. Olha, devido a uma ocorrência no sistema de energia, a circulação de trens está temporariamente suspensa no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna. As linhas para a Vila Iomirim e Guapimirim seguem funcionando normalmente. A Supervia informou que as equipes já estão trabalhando para normalizar a circulação, Sidney. Muita chuva por aí, Barrocas. Onde a situação está mais tensa, hein? Olha, há registro de chuva forte nas zonas sudoeste, oeste e norte. Registro de chuva no Recreio, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Bangu e também vários pontos da Tijuca, Praça da Bandeira e Maracanã. Então toda a atenção do motorista, porque há muitos bolsões d'água, há um bolsão d'água muito grande ali na estrada dos Bandeirantes, ali na altura da estrada do Rio Morto, no sentido Vargem Grande. Então todo cuidado é pouco, porque tem muita água, a água não está escoando, então o motorista tem que ter muita atenção. E o conselho de sempre, se puder esperar um pouquinho onde você está, é melhor, viu? Espera um pouquinho, às vezes 10 minutos faz uma baita diferença. 19h04. Entrevista. Sidney, quase todo mundo já passou por isso. Você vai dormir cedo porque tem que trabalhar no dia seguinte, mas não consegue pegar no sono porque o vizinho tá fazendo aquela festa, aquela algazarra. Ou então, um bar tá lotado perto da sua casa com torcedores gritando. Enfim, e aí, o que fazer? Bom, muita gente liga para um 90. E aí o ISP, o Instituto de Segurança Pública do Rio, fez um levantamento inédito que revela que a central da PM, o 90, recebeu no ano passado 15.437 ligações por perturbação de sossego. Em média, 42 ligações por dia, muita coisa. A situação piora e muito nos finais de semana, principalmente entre 10 da noite e 2 da manhã. São festas com som alto, barulho, gritaria, enfim. A cada chamada, uma equipe da PM é acionada e cada atendimento leva em média 60 minutos, ou seja, 1 hora tentando resolver o problema, tempo aí que a polícia poderia estar concentrada em fazer um patrulhamento ostensivo nas ruas do Rio, enfim. Para falar sobre esse assunto, está com a gente na linha o vice-presidente do ISP, Instituto de Segurança Pública, Leonardo Vale. Boa noite, Leonardo. Opa, boa noite, Barrocas, boa noite, Sidney. Prazer boa noite. estar falando com vocês aí, prazer falar com seus ouvintes, trazer um assunto aí tão importante que afeta a vida de todo mundo, né? Pois é, do levantamento mostra que são 42 ligações, né, por perturbação de sossego, né? É problema de todos os tipos. Esse tipo de chamado tende a crescer agora no final do ano, com as festas de fim de ano? Então, né, o nosso estudo, né, a gente pegou uma análise ali dos dados de 2022, 2023 e 2024, né? E esse estudo, ele vai trazer ali pra gente que curiosamente não, né? A gente tem essa noção que as festas de final do ano vão gerar mais algazarra, né? As comemorações, o pessoal mais feliz, torcendo ali para a virada desse ano, mas não. O contrário, o nosso estudo mostrou que os meses que mais a gente tem chamadas, né, pro 90, para perturbação do sossego e do trabalho, ele ocorre nos meses de junho e de julho, né, bem no meio do ano ali, nas festas juninas, as férias de meio do ano, são períodos de maior volume, né. Janeiro e fevereiro são meses que tendem a ter um menor número de chamadas, né. A gente tem um pico ali normalmente em janeiro, os números começam a dar uma caída ali em fevereiro, março e vão subindo até junho, julho. Depois voltam a ter uma queda e aí vão paulatinamente subindo até chegar ali dezembro e janeiro e depois nova queda. Mas nosso pico, né, diferentemente do que a gente imaginava, eles ocorrem em junho, no mês de junho e no mês de julho. Leonardo, você diria que chamar a polícia é a melhor opção do que tentar resolver sozinho? Porque você sabe, né? Numa festa você vai lá reclamar do som alto, a pessoa tá bebendo, já tá alterada. Então a melhor opção realmente é chamar a polícia?
Olha, sem dúvida nenhuma, né? Chamar a polícia é fundamental, né? É ela que está ali para servir o cidadão 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, ali do primeiro segundo do primeiro dia do ano até o último segundo do dia 31 de dezembro, a Polícia Militar está ali ativa, né? Pronta para prestar o seu atendimento. E aí a importância disso é evitar, né, uma escalada de uma violência, que isso pode ocorrer de um mal entendido ali entre vizinhos, pode gerar de forma mais gravosa, né? Se tudo mais não for controlado, virar um homicídio, né? Então, assim, a importância de chamar a polícia é fundamental por isso. O operador lá o atendente do 90, ele vai receber essa ligação, tem ali uma série de ações que ele vai conversar com esse cidadão para entender o grau de necessidade dessa viatura se deslocar mais rápido ou menos rápido até o local, né? Se já está o evento já está numa urgência muito grande, obviamente essa viatura vai ter uma escalonada, vai subir de nível na criticidade de atendimento, né? E a gente tem que entender que esse número enorme, como foi falado, uma média de 42 ligações de perturbação de sossego é um número muito alto. Então essas mesmas viaturas precisam atender diversos chamamentos ao canal, né, do 90, mas também prestar ali o serviço de prevenção, né, de estar alocado ali no lugar certo, no local certo, para evitar qualquer tipo de incidente. Então, assim, o acionamento da polícia, ele é fundamental para que chegue até o local, né, converse com essas partes, adote as medidas necessárias e tente ali, de uma forma necessária, seja no apaziguar ali da questão, Leonardo, ou, se for o caso, conduzir para a delegacia. Leonardo, o Marcelo Madureira quer conversar com você também. Leonardo, boa noite. Você não acha, por acaso, por exemplo, eu fui ontem na Dias Ferreira, no Leblon, e eu fiquei impressionado com o barulho que as pessoas fazem na rua, fiquei imaginando dos moradores ali, né, principalmente dos andares mais baixos, como é que podem ter o mínimo de sossego, por exemplo, no domingo. Mas também na praia, né, as pessoas com som alto e tal, não seria o caso de se fazer uma campanha para as pessoas entenderem, né, valorizando, né, a convivência, o respeito ao próximo, no sentido das pessoas serem mais contidas, né, com relação a barulho. Por exemplo, eu tive no Japão, em Tóquio, é impressionante o silêncio de Tóquio nos lugares públicos. As pessoas têm procuram ter um comportamento comunitário, civilizado. Aqui, principalmente na praia, né? As pessoas não estão aí nem para quem está do lado, para quem está próximo. Não seria o caso, em vez de você ter que chamar a polícia toda hora, fazer uma campanha civilizatória, de convivência, de respeito ao próximo, de não criar confusão e tal? Olha, sem dúvida, né? A gente está falando de convivência, e convivência está muito atrelada à educação do povo, né? O limite até onde o seu direito e o direito do vizinho se esbarram, conflitam, é muito tênue, né? Falando uma questão, às vezes, de prédio, né? A pessoa entrou em casa, fechou a porta e acha que ela está totalmente isenta de qualquer outra questão, e aí pode provocar ali, ou chama uma festa, alguma coisa nesse sentido, mas obviamente sim, sem dúvida nenhuma que a questão da educação faz muito sentido nessa hora, né? E campanhas, de uma forma geral, aí não afeta diretamente a esse trabalho que a gente fez, mas sem dúvida nenhuma que campanhas educativas, né? Você trazer essa questão para o convívio, mostrando o quanto isso influencia, por exemplo, no trabalho da polícia, né? O nosso estudo apontou, por exemplo, que essas ocorrências de perturbação do sossego ocupam aquela dupla de policiais em cerca de 1 hora, né? Desde o acionamento até o policial chegar ao local. Lá se vão cerca de 30 minutos. E nesse atendimento dessa perturbação do sossego, o policial vai levar mais 30 minutos até finalizar essa ocorrência. Ou seja, essa 1 hora que essa dupla de policiais está ali atendendo, às vezes por isso, uma questão de falta de educação de determinado cidadão, está deixando desguarnecido ou deixando de atender um outro cidadão que precisaria de um atendimento melhor, né? Então, sem dúvida nenhuma, a questão da educação pesa sobremaneira, não só
nessa questão da perturbação do sossego, mas em várias outras coisas, né? Está certíssimo, vice-presidente do Instituto de Segurança Pública, Leonardo Vale. As pessoas têm que ajudar também, tem que ter um mínimo de civilidade, de respeito. Às vezes acontece, você não está muito atento, que o seu som ali está um pouco mais alto, está interrompendo a tranquilidade dos seus vizinhos, mas alguém vai lá, fala com você, ou interfona, poxa vida, abaixa o som, né? Uma boa, precisa agora aumentar mais ainda. Deu 22 horas, cara, você está 2 da madrugada, já mais do que estourou a paciência de todo mundo, e você acha que você está certo? Não tá, não pode ser assim. 19h13. Quem tá no Rio tá na Tupi. É bom demais estar com você aqui na Tupi. E o assunto agora é falar de um produto maravilhoso, falar do magnésio, mineral da vida, que a gente sabe que todo mundo tem que usar, é o maior sucesso em todo o Brasil. Mas esse magnésio que nós vamos falar agora, o professor Rubens já está aqui comigo, que é o magnésio 5.0, explica pra gente porque ele é diferente dos outros que tem por aí. Seja bem-vindo na Tupi, professor. Um abraço, Felipe, um abraço a todos aí, os locutores da Tupi, a quem está ouvindo. É o seguinte, olha, existem vários tipos de minerais que são magnésios, tá? Vários tipos, cada um serve para uma função no nosso corpo. Por exemplo, nós temos o magnésio quelato, que é o bisglicinato. Esse quelato serve para as dores nas articulações, ligamentos, tendões, tirar as áreas inflamadas. Nós temos o magnésio malato, que serve para o trânsito intestinal, melhorar a desbiose. Pessoas têm dificuldade para evacuar e etc. Nós temos o óxido de magnésio. O que é isso? É para ajudar na digestão da comida que você come, na gordura, no açúcar, no couro, tudo isso. Então ele ajuda a digerir para o fígado ficar desintoxicado. Nós temos o magnésio que eu gosto de muito, que é o taurato. O que é isso? É o da taurina, para te dar energia, força. Então, esses minerais todos dentro dessa cápsula que vai trabalhar o seu corpo todo. A memória, as dores nas articulações, ligamentos, tendões. Você vai melhorar a sua qualidade de vida. Aquilo que eu sempre falo, procurar um médico uma vez por ano, fazer exercício físico, tomar banho de sol. E esse daí é o magnésio 5.0 com quelato. Esse aí chegou para arrebentar, tá? Se você gostava do outro comum, imagina o 5.0. É maravilhoso. Agora, quem toma medicação continuada, por exemplo, para a pressão alta, pode tomar o magnésio 5.0? Deve, sabe por quê? Quando você usa o magnésio 5.0, ali nós temos um malato que também serve para a pessoa que é hipertensa, porque ele ajuda no fluxo sanguíneo. Então você não tem que forçar tanto o coração. Se você está tomando metildol, capotem, clorana, propanolol, não para. Mas você vai usar o magnésio para potencializar. Olha quanto que vai ser bom para você. E tome bastante água. É uma cápsula de manhã e uma à noite a partir dos 19 anos de idade, Felipe. E quem vai ligar agora? Qual é a promoção de hoje? Vou fazer uma que você vai gostar. Eu vou fazer uma do tudo em dobro. Por exemplo, se você comprar 3, você vai ganhar 6. Só que essas outras 3 eu quero te dar de presente, sabe o quê? A creatina. Você vai comprar 3 magnésios e vai ganhar 3 creatinas. Se você comprar 4, você ganha 4. Se comprar 5, você ganha 5. Divide no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se não tiver cartão, compra no boleto, paga daqui 45 dias a primeira parcela. É só ligar no 0800 787 4040. Vou repetir. 0800 787 4040, Felipe. Obrigado, professor Rubens. Agora é com você, é ligar e aproveitar. 0800 787 4040. Ligue, aproveite. 0800 787 4040. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h16. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Linha Amarela, Paulo Lage está de volta.
Tô de volta sim, Sidney Rezende, falando agora da linha amarela. Observo retenções ainda para quem vai em direção à Barra da Tijuca até a chegada à Água Santa na Praça do Pedágio. O trânsito está um pouco melhor na direção contrária e mesmo assim a Grajaú Jacarepaguá, lembrando, não chega a ser uma opção no momento, até porque ainda tem lentidão a partir do quilômetro 6 para quem vai em direção a Jacarepaguá. Barra da Tijuca, por enquanto, também com dificuldades, passando pela Avenida Ayrton Senna até o trecho do antigo Terra Encantada e chegada à Vila do Pan. Transolímpica, motorista encontra dificuldade. Para quem vai em direção à Avenida Brasil, começa ali no trecho da Curicica, vai assim até a altura de Magalhães Bastos. Com o cartão Mercado Pago, você aproveita o melhor das compras na Black Friday. Com ele, você parcela suas compras no Mercado Livre em até 24 vezes sem juros. Peça já o seu. Consulte condições. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Informação, esporte, emoção. Hashtag segue a líder. Chuva intensa, os ouvintes estão ajudando na cobertura jornalística. Vamos ouvir. Maico Figueira, Nova Iguaçu, muita chuva agora aqui no bairro, céu desabando. Boa noite, aqui é o Renato Viana de Padre Miguel. Muita chuva aqui, muita chuva. Boa noite, gente. Aqui é o Evandro, de Paciência, da Vaz Gouveia, passando aqui em Bangu, altura da estrada São Pedro de Alcântara. Muita chuva. Atenção, motorista, pista molhada, cuidado dobrado, hein? Vamos que vamos. Evandro, de Paciência, Vaz Gouveia, tamo junto. Tupi, segue a líder. Alô, galera da Tupi, boa noite. Estou passando aqui na altura de Vigário Geral. Me chamo Luciano Augusto. Está caindo um pé d'água nesse exato momento. Trânsito horrível, tudo parado. Acho que Deus possa nos guardar no lugar de tudo mal aí. Um abraço. Tá chovendo até dentro dos trens, das composições da Supervia. Que loucura é essa, gente? 19. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende e família Tupi. Aqui quem fala é o pianista Cliff Corman e gostaria de convidar vocês para o show The Norway Brazil Connection, um encontro que junta músicos de 3 continentes no palco do Blue Note Rio de Janeiro. Liderado pela guitarrista Hans Mattsson, no grupo tem o saxofonista Petra Vetri, o baixista Augusto Matoso, o baterista Kiko Freitas e eu no piano. Bom, né? Estamos animados. É na quarta-feira, dia 26 de novembro, às 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site Eventim ou do próprio Blue Note. Venham! Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de segunda e terça-feira. Leite em pó Letino sachê 350 gramas, 10,98 no app. Café Pilão Melita, 32,80. Leite Godão Tirol, 3,99. Mussarela, 29,98. Assim, 27,98. Peito de frango, 12,98. Mini Chicken Perdigão, 16,98. Hambúrguer Perdigão, 13,98. Salsicha Perdigão, 9,98. Tixan caixa com 2,2 quilos, 19,20. Detergente IP, 1,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder.
Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h23, mais informações sobre a chuva na área metropolitana do Rio de Janeiro. Barrocas. Exato, Sidney, a gente já ouviu os relatos aí de ouvintes, né, que falam de chuva forte na Baixada Fluminense, Zona Oeste, Zona Sudoeste, agora também a chuva chegou de vez na Zona Norte do Rio. O sistema Alerta Rio informa que chove forte em Madureira e registro de chuva também em Piedade, Penha, Irajá e Grande Meia, Sidney. 19h23. Gabriel Ferreira. Boa noite para você, Sidney Rezende, aos amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. O governo do Rio iniciou hoje a Operação Barricada Zero, ação realizada pelas forças de segurança do estado para remover de forma planejada as barreiras instaladas por organizações criminosas e que impedem a circulação de moradores e serviços essenciais, como a circulação de transportes públicos e serviços de viagem por aplicativo. Neste primeiro dia, 5 criminosos foram presos e mais de 200 toneladas de barricadas foram retiradas em 5 comunidades, na Cidade de Deus, na capital fluminense, Mangueirinha, em Duque de Caxias, Jardim Catarina, em São Gonçalo, Grão-Pará, em Nova Iguaçu e as regiões de São Simão e Dom Bosco, em Queimados. Em coletiva realizada na manhã de hoje, o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, falou sobre a importância da ação. Mas para que a gente consiga dar efetividade e principalmente a retomada desses territórios, é preciso que essa integração ocorra também em todas as secretarias do Estado e principalmente dos municípios. A participação dos municípios é fundamental e isso a gente tem visto hoje nesse primeiro dia. Não vai se tolerar mais a construção de barricada. Conhecemos também a dificuldade que é e o desafio que é retirar, eles tornarem eventualmente a colocar barricada e nós não vamos parar um minuto sequer. Se tivermos que voltar para aquela comunidade 2, 3, 10, 20 vezes, nós vamos voltar, porque isso não vai ser tolerado. Sidney, um levantamento do Instituto de Segurança Pública mapeou quase 14 mil barricadas na região metropolitana. Para acelerar a remoção, o Estado adquiriu 50 kits de demolição nas 12 cidades onde a operação vai atuar. Além disso, o Disque Denúncia contará com um canal exclusivo para denúncias de ruas com barricadas. O telefone é 2253 1177. 2253 1177. É com você, Sidney. Muito bem, obrigado por sua participação, Gabriel Ferreira, direto do jornalismo da Tupi. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui tá falando é Jorge Martins, aqui de Piedade. Tô há 26 anos já como aposentado, mas sabe o que eu reclamo? É o nosso 13º não sair em novembro e dezembro. Eu não gosto e muita gente também não gosta, mas é ótimo. Boa noite. Essa é a reflexão de quem precisa do dinheiro, né, Madureira? Aqui, logicamente, ele imagina ser um trabalhador que recebe o quê? Já proximamente do Natal, para poder fazer suas compras, né? E pagar principalmente as suas dívidas, mas a data é diferente da data normal de quem trabalha na ativa. Quem é que não precisa de dinheiro, né, Sidney? Quem é que não precisa? O problema é que a vaca do Estado já tá magrinha, né? As tetas estão secando, né? As despesas, né, públicas, principalmente os salários, pensões, aposentadorias, não param de crescer, né? A arrecadação, você já não tem mais o que tirar do contribuinte. Acaba que atrasa mesmo, né? E não se duvide que virá brevemente uma nova reforma da Previdência, a necessidade de ter uma nova reforma da Previdência, né? Aquela que teve do governo Temer, que foi tão polêmica, né? Mas, pelo visto, já está começando a mostrar insuficiência. É meia sola, né? Tudo se faz, as reformas que se faz no Brasil, é tudo meia boca. O que acontece é que tem logo em seguida, você tem que fazer outra reforma para poder consertar a reforma anterior, que não foi suficiente para resolver os problemas das contas públicas. Mais ouvintes. Boa noite, meu nome é Edson, sou taxista
infelizmente não consigo juntar para esse 13º. Sempre que eu junto, ao decorrer do ano, vai acontecendo imprevisto nos meses e eu vou tirando para sanar esses imprevistos, entendeu? Chega agora, no final do ano, não tem 13º. Aí eu tenho que trabalhar dobrado, porque dezembro tem bandeirador, né? Aí dá uma melhorada. Ô Barrocas, hoje estava vendo uma pesquisa, é assustadora, não vou falar aqui de famílias brasileiras, porque tem uma pesquisa também sobre isso. 80% dos brasileiros estão endividados. Quer dizer, ou seja, você tem menos dinheiro do que dívidas, você está mais pendurado do que você teria condições de solucionar imediatamente, por isso você joga para frente, tentando pedalar, né? Velha história. A verdade é que muita gente usa o 13º não só para pagar as contas, né, para pagar dívida, mas tem gente que salva o fim do ano com o 13º e o início do ano que vem também, né? Muita gente que consegue guarda para quê? Para pagar IPTU, reajuste da escola, plano de saúde, quem tem carro, IPVA. Então, quer dizer, é muito imposto, né? Complicado. Mais participações. Boa tarde. Não perco a Tupi por nada. Sou ouvinte da Tupi. Gosto de todos os radialistas, né? Somente a Cidinha, né? E mais sobre a resposta, eu sou aposentado. O dinheiro que eu recebo no mercado, gasto tudo. Quando chega no final do mês, eu fico com vontade de comer. Um abraço para todos da Tupi. Você sabe Reginaldo que Catumbi. Ô, Reginaldo, obrigado. Viu? Sabe que a Cidinha, não só como parlamentar, mas como comunicadora a vida toda, ela acaba sendo a voz do ouvinte, né? E ela desabafa, ela fala o que pensa, às vezes de uma forma explosiva, mas muito verdadeira, e cria essa sintonia, né? Por isso que esse ouvinte aí acabou citando a Cidinha. Então, a gente entende perfeitamente. Cidinha, em muitos momentos, é a porta-voz do povão, né? A gente aqui fica, às vezes, querendo analisar e tal, ela vai e fala o que ela sente realmente, né? Se deixarem, como diz a Cidinha, né? Mais participações. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos aí da Rádio Tupi. Em respeito à pesquisa aí, vou falar para você, eu não consigo ganhar 13º devido a eu estar desempregado, entendeu? Como eu tinha respondido uma vez aí sobre o material reciclável, eu vivo reciclando devido à minha idade, não consigo mais emprego. Eu procuro me organizar, né? Eu tenho uma irmã que perdeu a visão e estou tentando manter aqui tudo em ordem, entendeu? Jorge Luiz de Rocha Miranda. Ô Jorge, o nosso apoio, nosso carinho, nosso abraço, né? Nosso afago, porque não é fácil mesmo, né? Mas siga firme, siga em frente com essa força que você tem, ajude a sua irmã, e aquela história, é a hora que a família tem que dizer sim, né? Tô aqui, conte comigo, né? Porque nem sempre tudo sorri pra gente, né? Então, quando alguém tá desempregado, é bom que a família, ao invés de falar vagabundo, não sei o quê, ou virar as costas, não, é o oposto, né? Hora de ajudar, citar, correr atrás. Às vezes a oportunidade tá ao lado de algum familiar, que basta você dizer, olha, tem um parente meu que precisa do emprego, fazer tal coisa, opa, tem uma vaga aqui, ó, então tem que fazer isso.